Gostaria que você atentasse aí, Atos capítulo 8, versículo 4 ao 8, assim diz a palavra do Senhor. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti a nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a palavra do Senhor. Pedimos também, Senhor Deus, que possamos ouvir versículo 4, vamos ler juntos o verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Iam por toda parte, pregando a palavra. A palavra de Deus diz, irmãos, que há aqui uma grande perseguição contra os cristãos da igreja de Jerusalém. O povo então é disperso por toda a Judéia, e chegam na cidade de Samaria. E diz o texto então que lá em Samaria, eles estavam ali pregando a palavra. Versículo 4 diz claramente, entre mentes, os que foram dispersos, iam o quê? Iam por toda parte pregando a palavra. Então veja, aqui, irmãos, o nascedor de uma igreja na cidade de Samaria, porque eles estão ali naquela cidade de Samaria. Aqui, irmãos, uma igreja que está sendo plantada nessa cidade, tendo em vista, né, a perseguição, a adversidade, né, o problema ali. E diz o texto, irmãos, que esses irmãos que foram dispersos, estavam sendo perseguidos, eles iam pregando a palavra. É por esta razão que a pregação da palavra, ela é de extrema importância no trabalho de plantação. Oi. Amém. Está chegando, né? A pregação da palavra é de extrema importância, né, no trabalho de plantação. Agradeço, irmãos, aí, o Jonas, o Júnior, o Mateus, que estão, né, o tempo todo dando um parênteses aí, se envolvendo para sempre ajudar no som, viu? Agradeço aí pelo apoio. Mas voltando aqui, veja, essa igreja nasce sobretudo por causa da pregação da palavra. E esse é o tema dessa mensagem, a pregação da palavra na plantação de uma igreja. E a primeira verdade, irmãos, é que todos os cristãos são chamados por Deus para pregar a palavra. Todos os cristãos são chamados por Deus para pregar a palavra. O que é que diz aí o verso 4?
os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não era apenas Filipe pregando a palavra. Não era apenas os apóstolos em Jerusalém pregando a palavra. Mas todos ali estavam pregando a palavra. Todos os cristãos estavam pregando a palavra de Deus. Meu querido irmão, isso é uma orientação clara da parte de Deus para a sua vida, porque também Ele te chama para pregar a palavra. Se você está aqui ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo essa instrução, claramente Deus está envolvendo você também nesse trabalho, nesse chamado de pregar a palavra dEle, de pregar a palavra de Cristo, de anunciar a palavra de Cristo. E talvez você diga, não pastor, mas eu ainda não faço parte de um ministério, ainda não estou totalmente me envolvido na igreja, eu também não faço parte ainda de um grupo específico da igreja, eu estou chegando agora. No entanto, irmãos, a palavra diz que eles estavam sendo dispersos, eles foram dispersos. Eles não estavam claramente envolvidos em algum ministério, eles não estavam claramente envolvidos em algum trabalho da igreja de Jerusalém, que estava sendo perseguida, mas eles estavam ali passando por perseguição, passando por adversidade, mas por onde eles iam, por onde eles passavam, aonde eles estavam, portanto, pregando a palavra de Deus. Todo cristão, portanto, é um pregador do Evangelho. Não no sentido claro de pastorear a igreja, de ser pastor e pregar para as ovelhas de Cristo, mas no sentido de testemunhar de Cristo, testemunhar da palavra, falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Se você é um cristão, automaticamente você é um missionário. Amém? Se você é um cristão, automaticamente você é um missionário. Portanto, você precisa falar de Cristo, você precisa convidar outras pessoas para ouvir a Cristo. Você, irmãos, é um instrumento de Deus no processo de plantação de igreja aqui no bairro Universitário. E Deus também tem te chamado para fazer parte dessa missão de pregar a palavra de Deus. O texto é claro, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles não estavam pregando autoajuda, eles não estavam pregando algum tipo de filosofia ou ideologia, mas eles estavam pregando a palavra. Que palavra é esta? Que palavra é? Veja o que diz o texto aí, versículo 5. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A palavra, portanto, irmãos, é o Evangelho de Cristo. Quando se prega a palavra, automaticamente está pregando Cristo. Quando se fala a palavra, automaticamente está falando o Evangelho de Cristo. Não há, portanto, desassociação entre a palavra e Cristo. Cristo deve ser pregado, deve ser anunciado. Você precisa falar de Cristo. Nós, irmãos, estamos sendo chamados por Deus para plantar essa igreja aqui, a fim de que esse lugar seja um ponto de pregação genuíno do Evangelho de Jesus, a fim de que esse lugar as pessoas possam escutar e ouvir acerca de Cristo Jesus, a fim de que esse lugar seja um bálsamo para que as pessoas possam ouvir a palavra, serem edificadas pela palavra e possam receber a esperança que vem da palavra de Deus. E você faz parte dessa missão. Deus te chama para essa missão. Todos nós, irmãos, estamos aqui sendo chamados por Deus para essa missão de anunciar a palavra, falar de Jesus, chamar outras pessoas para ouvir Cristo, da parte de Cristo, a palavra de Cristo. Cristo, portanto, deve ser pregado. E aqui, irmãos, eu tenho zelado por essa verdade, por esse ensino acerca da pregação, porque nós não podemos pregar sobre Cristo, mas nós fomos chamados para pregar a Cristo. Ou seja, sermos portas-vozes da verdade do Evangelho, que é Cristo Jesus. Nós não estamos aqui, irmãos, para pregar moralismo, para pregar legalismo, para pregar triunfalismo, mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo, afirmando que nós somos pecadores e que todos aqueles que ouvem o Evangelho precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, porque somente assim os eleitos de Deus ouvirão e serão, irmãos, salvos pela graça e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Cristo, portanto, irmãos, ela é
fundamental no processo de plantação de igreja. Cristo é a palavra, e onde Cristo chega, há vidas transformadas. Porque Cristo está sendo pregado, Cristo, portanto, está chegando na cidade de Samaria, e veja o que diz o texto aí, a parte final do versículo 6, vendo os sinais que ele operava, versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ou seja, aquelas pessoas que estavam cativas a Satanás foram libertadas por causa de Cristo. Aquelas pessoas, irmãos, que estavam enfermas foram curadas. Aquelas pessoas que sofriam algum tipo de espiritualidade longe de Deus, que estavam cativas e oprimidas por Satanás, essas pessoas, irmãos, foram transformadas, libertas, redimidas, salvas, porque onde a luz chega, as trevas vão embora. Quem é a luz? Cristo é a luz. Cristo, portanto, está chegando, as trevas estão indo embora, vidas estão sendo transformadas. Por esta razão, onde Cristo chega, vidas são transformadas. Por que nós pregamos a palavra? Por que nós pregamos a Cristo? Porque nós temos a certeza, a convicção de que o Cristo que nós pregamos é poderoso para transformar vidas. O Cristo que nós pregamos, irmãos, é poderoso para dar esperança para aquele que está desesperançado. O Cristo que nós pregamos, irmãos, liberta todo pecador do império das trevas. O Cristo que nós pregamos liberta cada pecador dos seus vícios, dos seus pecados, da escravidão do pecado. O Cristo que nós pregamos traz satisfação para a alma, para aquela alma que está insatisfeita, abatida, angustiada. Quando Cristo chega, essa alma é transformada, essa alma recebe graça, essa alma recebe a plenitude, o preenchimento da pessoa de Cristo. Só Cristo para satisfazer por completo o ser humano. É por essa razão que nós pregamos a Cristo. Cristo transforma. Essa palavra também chega, Cristo também chega trazendo alegria. Onde Cristo chega, a alegria também chega. O que é que diz o versículo 8? Vamos ler juntos? Vamos lá? E houve grande alegria naquela cidade. A cidade, irmãos, foi de fato agraciada pela mensagem do Evangelho. Cristo chegou, vidas foram transformadas, libertas. E houve então grande alegria. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Paulo até mesmo diz isso, escrevendo a sua carta aos Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor. A alegria, irmãos, é sublime, a alegria completa, a alegria plena, a alegria que de fato satisfaz por completo o ser humano, tem nome, é Jesus Cristo. É uma pessoa. É por esta razão que aonde Cristo chega, há alegria. Essa alegria que é ultra circunstancial, porque se a gente olhar para a situação de Samaria, era uma situação muito difícil. Samaria, irmãos, era uma cidade oprimida pela visão legalista dos judeus. Samaria era uma cidade conhecida pela impureza. Tanto é que os judeus diziam que todos os samaritanos eram incircuncisos, eram impuros. Samaria, irmão, sofria de situações culturais daquela época. Era uma cidade, era um povo, de fato, oprimido pelo contexto daquela época, pela cultura daquela época. Era uma cidade também pobre, porque não tinha muitos recursos econômicos. No entanto, foi uma cidade que recebeu da alegria por causa da pessoa de Jesus Cristo. A alegria, portanto, que vem de Cristo, ela é ultra circunstancial. Essa alegria não depende de dinheiro, não depende de coisas boas, não depende de bens materiais, não depende de sucesso no trabalho, não depende de triunfo na vida aqui nessa terra, mas essa alegria depende unicamente de Jesus Cristo. Se você tiver a Cristo em seu coração, você será uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz por causa de Cristo. E essa alegria não está condicionada às coisas desse mundo. Você pode ter ou não ter, mas se você tem Cristo, você é alegre. É uma alegria ultra circunstancial. Cristo é a palavra, onde Cristo chega, vidas são transformadas, e onde Cristo chega, chega também a alegria. É por esta razão que todos os cristãos são chamados por Deus para pregar a palavra. Porque tem gente triste que talvez você conheça. Tem gente ao seu redor, talvez no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança,
que está passando por alguma angústia, alguma infelicidade na vida, que não encontrou a pessoa que é Jesus Cristo, que pode trazer essa alegria ultra circunstancial, e você tem essa mensagem. Portanto, Cristo te chama, te convoca para falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez tem pessoas ao seu redor, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, que estão passando por alguma opressão espiritual, que estão cativas a algum pecado, a algum vício, que estão oprimidas por Satanás, e você tem a palavra que pode resgatar essas pessoas, que é Cristo. Portanto, Jesus te chama nessa noite a ser um instrumento nas mãos dele, para falar dele para as pessoas que estão ao seu redor, para convidar essas pessoas para vir aqui para a igreja, ouvir a pregação do Evangelho, para você orar por essas pessoas. Qual foi a vez que você chegou para uma pessoa do seu trabalho e diante de uma dificuldade que essa pessoa estava passando, você disse: eu posso orar por você? Qual foi a vez que você na sua casa, em sua família, algum ente querido, alguma pessoa querida, passando por alguma dificuldade, e você disse: eu posso falar de Jesus para você, esse Jesus que traz uma paz ultra circunstancial? Qual foi a vez que você, na sua vida, onde você estiver, com seus amigos, falou de Jesus para as pessoas, numa oportunidade única que o Senhor te deu? Faça isso. Ele nos chama, irmãos, Ele nos chama, meus irmãos, minhas irmãs, para falarmos de Jesus Cristo. Se você não é um missionário, você é um impostor. Foi o que disse Charles Haddon Spurgeon, porque todo cristão é um missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja não é a instituição, não é o CNPJ. A igreja não é uma programação eclesiástica. A igreja somos nós. A igreja é eu e você. Nós precisamos evangelizar. Isso não está embaixo de uma programação eclesiástica. Igreja que evangeliza, igreja que faz impactos evangelísticos, não. Igreja que evangeliza, igreja que faz conferência evangelística, não. Uma igreja que evangeliza é uma igreja que em seus membros, todos os dias, as pessoas estão anunciando Jesus. É você indo para o seu trabalho falando de Jesus. É você, quando chega lá, fala de Jesus. É quando você está em sua casa, em sua família, fala de Jesus. É indo falando de Jesus, pregando a palavra. E eu digo para você, meus irmãos, nós somos quantos aqui? Talvez 80 pessoas, 100 pessoas. No entanto, eu tenho a certeza de que se você falar de Jesus, se você de fato vestir essa responsabilidade e falar de Jesus para as pessoas, eu tenho certeza que esse número aqui, nesse lugar, vai duplicar, vai multiplicar. Mais pessoas ouvirão a palavra, mais pessoas serão batizadas, mais pessoas serão talvez até mesmo enviadas para plantar igrejas em outras cidades. Sabe por quê? Porque tudo começa a partir de uma igreja que prega a palavra. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não é uma programação eclesiástica, não é uma programação evangelística, não depende dos líderes para fazer, vamos fazer um avanço missionário tal dia, tal hora. Não, é toda a igreja se envolvendo no anúncio do evangelho, pregando e fazendo discípulos todo dia. Essa é a nossa missão primária. A sua maior responsabilidade não é com o seu trabalho, a sua maior responsabilidade não são com seus estudos, a sua maior responsabilidade não é com a sua família, mas a sua maior responsabilidade, primeira responsabilidade é com Deus, de pregar a palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, foi o que disse o Senhor Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí muitas vezes as pessoas procuram as outras coisas que serão acrescentadas por Deus, em vez de buscar primeiramente a Deus. E procura o concurso público, e procura o vestibular, e procura o trabalho, e procura ganhar mais dinheiro, e procura a família, e procura ganhar mais coisas, mais bens, mais materiais, mais família, mais tempo de lazer, enquanto que o reino de Deus está no secundário. E procura essas coisas e Deus não dá, é como correr atrás do vento.
Mas eu digo para você, quando você se colocar diante dele e procurar em primeiro lugar o reino dele, e obedecer à voz dele, e servir a ele na pregação do evangelho, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi o que o Senhor Jesus prometeu para nós. Segunda verdade, meus irmãos, a pregação da palavra dissipa todo o misticismo. A pregação da palavra dissipa todo o misticismo. Porque veja o que diz o texto aí no versículo de número 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os que iludiram com mágicas. Veja, havia um homem naquela cidade chamado Simão, que praticava muita mágica, ilusionismo, que iludia o povo. No entanto, veja o que diz o texto, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os que evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ou seja, aquele misticismo anunciado, propagado, ensinado pelo Simão, o mágico, foi dissipado pelo evangelho pregado por Filipe na cidade de Samaria. A pregação do evangelho, portanto, vai, irmãos, tirar, arrancar, repreender todo o misticismo que temos em nosso coração, todo sincretismo que habita na nossa vida, a nossa espiritualidade de achismos, o nosso pensamento acerca de Deus que não provém da palavra, o nosso entendimento desprovido da realidade da verdade, a nossa religiosidade sincrética misturada com as religiões aqui do Brasil, achando que isso é evangelho. Tudo isso, irmãos, é dissipado pelo poder da palavra sendo pregado com fidelidade. A palavra de Deus, irmãos, também trata o nosso coração e vai arrancando do nosso coração todo misticismo, todo sincretismo, toda espiritualidade estranha. É por isso que nós precisamos atentar para a palavra de Deus, nós precisamos atentar para a boa doutrina, para a boa teologia. Teologia, irmãos, não apaga o fogo, doutrina não apaga o fogo, pelo contrário, acende o fogo verdadeiro, não é? Pensando aqui fogo como símbolo do Espírito Santo, certo? Agora sim, doutrina apaga o fogo estranho. Fogo estranho, espiritualidade estranha, sincretismo, misticismo, a boa doutrina, a boa palavra, a pregação fidedigna do evangelho, aí sim, esse fogo estranho, a boa doutrina apaga, e deve apagar. É por esta razão que a gente deve ter humildade, para colocar o nosso coração diante da palavra de Deus e dizer para Deus: Deus, aquilo que é estranho à tua palavra, aquilo que não vem com a tua palavra, por mais que eu goste disso, repreende. Se há algum caminho mau em meu coração, repreende. Deus, eu não estou para projetar em Ti a minha espiritualidade frívola, eu não estou para projetar em Ti aquilo que eu acho que é o Senhor, eu não estou para projetar em Ti os meus interesses, os meus achismos, mas, Senhor Deus, arranca de mim os meus interesses, os meus achismos, aquilo que eu penso sobre o que é Deus, o que o Senhor faz, o que é espiritualidade, a fim de que, de fato, o meu coração seja tratado pela Tua palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas é o que a palavra de Deus diz. E essa palavra, portanto, deve ser aceita. Essa palavra, portanto, deve ser reconhecida. Essa palavra, portanto, deve ser pregada, e os crentes, os pecadores, os eleitos de Deus precisam responder positivamente com fé a essa palavra. É por isso, irmãos, que nós estamos pregando aqui a palavra de Deus com fidelidade, procurando pregar
com fidelidade, a fim de que essa igreja, a IPBU, a Igreja Presbiteriana do Bairro Universitário, não seja uma igreja sincrética, mística, mas seja uma igreja genuinamente bíblica, uma igreja firmada na palavra de Deus, uma igreja que não é guiada pelos achismos dos homens e imaginações humanas, mas uma igreja que é direcionada, orquestrada, dirigida unicamente pela palavra do Senhor. Nós não queremos, irmãos, plantar uma igreja do oba-oba. Nós não queremos, plantar uma igreja para satisfazer os interesses dos ouvintes. Nós não queremos plantar uma igreja para fazer o que o mercado gospel faz por aí. Nós não queremos plantar uma igreja, irmãos, apenas por plantar. Não! Mas nós estamos, irmãos, com humildade e firmados na palavra, plantando essa igreja a fim de que o evangelho seja pregado com fidelidade, plantando essa igreja a fim de que Cristo seja proclamado, todo ele, todo o seu conselho, a fim de que os membros dessa igreja possam ter acesso à genuína pregação do evangelho e possam entender, confiar, receber e viver a palavra do evangelho em toda a plenitude que o evangelho propõe para a nossa vida. O evangelho, portanto, irmãos, vai dissipar todo o misticismo. Tanto é que Simão, o mágico, foi até mesmo repreendido por Pedro e João no versículo 20, e nós vimos isso. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Ou seja, era um homem que queria as coisas de Deus por dinheiro, era um homem que colocava o dinheiro no centro. E aqui está o ponto, irmãos: o evangelho dissipa todo o misticismo, todo o sincretismo. Não é por dinheiro, não é por ganância, não é por sermos conhecidos, não é por honrar o nosso nome, não é pelo que nós pensamos, não é pelas nossas imaginações, não é por nada disso, mas é unicamente em pregar com fidelidade a palavra de Deus, a fim de que vidas sejam convertidas pelo poder do evangelho. Unicamente. Terceira e última verdade, meus irmãos: a pregação da palavra deve ser dirigida pelo Espírito Santo. E aqui essa é a terceira verdade: a pregação da palavra deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Porque veja o que diz o texto ainda no versículo de número 26, aí, depois que houve o episódio com Simão o mágico, que vai do verso 9 até o verso 25, diz o texto, o versículo 26, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava, versículo 28, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Versículo 29, juntos? Então disse: o que foi que o Espírito Santo disse a Filipe? Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E diz o texto mais adiante, irmãos, que então Filipe explica a passagem que ele estava lendo, fala de Jesus Cristo. Esse oficial é então batizado por Filipe, é convertido, crê em Cristo e é batizado por Filipe, como está registrado no versículo 38. Filipe chegou até esse homem, irmãos, dirigido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Filipe anunciou a palavra para este homem cheio, do poder do Espírito Santo. Tanto esse episódio, do início ao fim, nós percebemos aqui a direção do Espírito Santo, conduzindo Filipe na pregação da palavra.
É por essa razão, irmãos, que a pregação da palavra não é simplesmente teologia, conhecimento, mas é também poder do Espírito Santo. E Paulo falou sobre isso, escrevendo a sua carta aos Coríntios. A minha palavra não consistia em persuasão humana, mas, diz o apóstolo Paulo, em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Porque só o Espírito Santo, irmãos, pode converter pecadores mediante a pregação do Evangelho. Há um autor puritano chamado Thomas Watson, ele afirma o seguinte, que a pregação do Evangelho é a igreja falando e batendo na porta do coração do pecador. Mas só o Espírito Santo vem com a chave para abrir essa porta. Me lembro de Charles Haddon Spurgeon, lendo os seus livros, ele falando que todas as vezes que subia no púlpito da Catedral Metropolitana de Londres para pregar o Evangelho, em cada degrau ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, porque ele entendia que só o Espírito Santo poderia salvar pecadores mediante a pregação do Evangelho. Você pode falar, mas se não houver a presença de Deus, nada vai acontecer. Mas se sua palavra, mais simples que seja, e fiel ao Evangelho, for pregada, e o Espírito Santo, portanto, utilizar essa mensagem para salvar vidas, para resgatar vidas, essa mensagem será poderosa e chegará ao coração do seu irmão, do seu querido, da sua querida, do seu amigo, da sua amiga, chegará ao coração dessas pessoas com o poder de Deus. Nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos em nossa estratégia de plantação de igreja, nós não confiamos em nossa estratégia de fazer as coisas acontecerem, nós não confiamos em nosso braço forte, mas nós confiamos, irmãos, no Espírito Santo de Deus, nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus, nós confiamos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus há de salvar, há de chamar os eleitos do Senhor, convertendo pecadores para que eles possam viver de acordo com a vontade do Senhor e viver, irmãos, na verdade que esse Evangelho salva, liberta, transforma e traz verdadeiramente alegria. O Espírito Santo, portanto, é poderoso para transformar vidas. É por essa razão que a gente prega a palavra, anuncia a palavra, não confiando em nós mesmos, mas confiando no poder do Espírito Santo. Isso é muito bom para você. Porque você talvez diga: pastor, eu não tenho conhecimento para falar de Jesus, eu sou uma pessoa muito tímida para falar de Jesus, eu não tenho capacidade, eu não fiz um curso de teologia, e ainda bem, não estrague a sua vida, dependendo dos cursos que existem por aí, né? Veja, você não precisa disso para falar de Jesus. Certa vez uma criança perguntou para o missionário Ronaldo Lidório: missionário, como eu posso falar de Jesus? E aí Ronaldo Lidório disse: fale do que ele fez na sua vida. E você está falando de Jesus. Fale de como ele perdoou os seus pecados. E você estará falando de Jesus. Fale de como você foi justificado pela fé. E você estará falando de Jesus. Fale como ele lhe trouxe paz, e você estará falando de Jesus. Fale de como ele tem sustentado a sua vida dia após dia, e você estará falando de Jesus. Isso confiando não em sua capacidade intelectual, mas confiando no Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em nós. A gente conversa de tanta coisa, né, irmãos? Com todo mundo, com os nossos amigos. A gente conversa sobre futebol, a gente conversa sobre o jornal, a gente conversa sobre a guerra de lá em Israel, Hamas. A gente conversa sobre política. Em alguns ambientes, não, por sabedoria. A gente conversa sobre questões do mercado. A gente conversa sobre culinária, a gente conversa sobre o filme, sobre a série, sobre o lançamento que está no cinema, a gente conversa sobre tudo.
Eu digo para você, falar de Jesus é mais fácil que tudo isso. Porque está no seu coração e ainda mais a mensagem que alcançou você, sobretudo, o Espírito Santo de Deus está com você para que você fale. E quando você falar, quando você for um instrumento de Deus, pelo simples fato até mesmo de você convidar alguém para vir para cá, Deus estará com você, porque o Espírito Santo está dirigindo a sua vida para que você pregue o Evangelho, para que você convide pessoas para ouvir o Evangelho aqui nesse lugar, a fim de que pessoas possam ouvir o Evangelho, serem convertidas por Cristo e serem também batizadas pelo Senhor, como esse oficial etíope foi batizado por Filipe. O Espírito Santo está direcionando você para pregar a palavra. A pregação da palavra, portanto, é fundamental na plantação de uma igreja. A plantação da igreja, portanto, não é responsabilidade minha. E eu vou dizer isso para você. A plantação de igreja aqui no bairro Universitário é responsabilidade sua, nossa. Todos os que foram dispersos iam pregando a palavra em todos os lugares. Você é peça fundamental para esse lugar acontecer, para esse lugar se expandir, para essa igreja que hoje é congregação se organizada em igreja, para que essa igreja possa aumentar as suas fronteiras e enviar outros missionários para pregar, para plantar outras igrejas até mesmo em outros lugares. Tem Agrestina, irmãos, que não tem igreja, tem Toritama que não tem igreja, tem tantas cidades aqui ao redor que não tem igreja, e Deus, irmãos, está chamando o seu povo para começar aqui, no bairro Universitário. Uma região, irmãos, que reúne aqui praticamente 5, 6 bairros. Bairro Universitário, Maurício Nassau, Nova Caruaru, Luiz Gonzaga, Serra dos Vales, Zé Carlos de Oliveira. Uma região, irmãos, que em torno de 60 a 70 mil habitantes. Eu acho que não tem uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, de linha presbiteriana. Deus tem nos chamado para pregar, irmãos, nesse grande centro. E há de chegar um dia, querendo Deus, pela instrumentalidade do povo que aqui já congrega, haverá um dia, querendo Deus, dessas pessoas que estão aí nesses prédios, nos condomínios, saírem na quinta-feira à noite para vir para cá, irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Certamente esse lugar vai ser maior. Mas por quê? Porque você vestiu a camisa, porque você respondeu a esse chamado de Jesus Cristo na sua vida hoje. Todos os cristãos são chamados por Deus para pregar a palavra. A pregação da palavra dissipa todo o misticismo e a pregação da palavra deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Assim nós estaremos plantando essa igreja aqui no bairro Universitário. Eu queria, meus irmãos, concluir esse capítulo 8 falando dessas verdades, atribuindo essas verdades ao trabalho de plantação de igreja. E você? O que é que você me diz? Você vai responder a esse chamado? Você vai dizer sim a esse chamado? O que é que você vai dizer para o Senhor? O que é que você vai dizer para Cristo, que hoje está te perguntando isso? O que é que você vai dizer hoje para Ele? O que é que você vai dizer amanhã? Você vai pregar a palavra mesmo? Você vai colocar o seu coração dentro do crivo da palavra, porque a palavra dissipa todo misticismo? Você vai, de fato, não perder nenhuma oportunidade, mas pela direção do Espírito Santo de Deus, pregar a palavra dEle? O que é que você me diz? O que é que os irmãos dizem diante desse chamado? Diante dessa convocação, diante dessa responsabilidade que temos diante do Senhor. Meus irmãos, que possamos dizer em uma só voz: eis-me aqui, Senhor Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar.